Gente, eu sou a Amanda, estou aqui com meu colega Madison. Esse é o segundo vídeo da série de vídeos que a gente está fazendo para ajudar os participantes do desafio de energia a preencher a planilha de levantamento, a planilha de apoio que a gente disponibilizou no site do PHS. E nesse vídeo a gente está aqui para falar das abas relativas à área de consumo de energia. Então são essas abas em verde que você pode acessar tanto pelos botões quanto pelas abas aqui embaixo na planilha, tá? São três. A primeira fala de consumos gerais, a segunda fala de perfil, mais especificamente do perfil de consumo de energia elétrica, e a terceira fala de autogeração. Então a gente vai abordar geradores estacionários e sistemas fotovoltaicos. Ok? Matos, você quer acrescentar alguma coisa? Diz que nesse ponto ainda não, Amanda. Conforme for fluindo, eu te interrompo em alguns momentos. Certo. Então vamos começar, gente. Bom, a gente vai começar então pela aba de consumos gerais. A ideia dessa aba é coletar informações sobre as fontes de energia que você utiliza no hospital. As 6 primeiras linhas, elas estão reservadas para energia elétrica comprada e vocês podem ver que elas têm uma aparência um pouquinho diferente aqui, lembrando do código de cores. Lembrando que pelo código de cores as células verdes são calculadas automaticamente, vocês podem ver que essas linhas de energia, essas primeiras linhas, elas são um pouquinho diferentes das demais. Isso porque elas estão reservadas para capturar dados que vocês vão preencher aqui no consumo de energia elétrica, porque é um pouco mais diversificado, tem mais opções de resposta, então a gente vai pular por enquanto isso. Eu vou focar primeiro nos outros combustíveis e nas outras informações dessa aba. Depois, quando a gente passar pela aba de perfil de consumo de energia elétrica mesmo, a gente volta para cá para mostrar para vocês como essas células capturam os dados que a gente coloca lá. Bom, como eu falei, o objetivo dessa aba é capturar dados sobre outros combustíveis que a unidade usa, e esses dados, um pouco diferentes se você assistiu os vídeos que a gente fala de ambiente de outros equipamentos, são dados que a gente chama de base mensal. Então, eu vou afastar aqui um pouquinho a tela. Se você observar, aqui a gente pergunta, então, em cada mês quanto que você consumiu dessa fonte de energia, e é um pouquinho diferente dos dados que a gente pergunta anualmente. Bom, você vai começar então identificando... Oi? Só uma ponderação, que talvez seja bom a gente trazer nesse instante, é a importância da inserção desses dados para que a gente consiga fazer a análise e o balanço de energia. É fundamental que a gente tenha acesso a, de fato, todas as fontes de energia que estão sendo consumidas, ou mesmo geradas através da autogeração, que vai ser explicada mais adiante, para que com isso a gente consiga fazer o balanço de energia entre aquilo que está entrando na instalação e aquilo que está sendo consumido pelas instalações. Perfeito, isso mesmo. Inclusive tem uma série de medidas também de eficiência energética que são muito voltadas para esses outros combustíveis, então é de fato muito, muito importante. Bom, então você começa identificando o tipo de combustível. Essa lista, a gente colocou aqui combustíveis que a gente mapeou nos outros desafios, então não é para causar nenhum espanto. Caso vocês façam o consumo de algum outro combustível que não está nessa lista, é só entrar em contato com a gente também, a gente acrescenta de alguma maneira. Mas então vocês escolhem dessa lista, a gente colocou, então, acho que não vou precisar ler, gás natural, gasolina, óleo de xisto, lenha. A gente também manteve a opção de energia elétrica, mas para a opção de fotovoltaico isso está melhor explicado no guia. Depois então de selecionar o tipo de combustível, aqui nessa célula de fonte é apenas um preenchimento. O que é importante? Essa célula de identificação, então, ela serve para você colocar o nome que você achar melhor, tá? Isso aqui é para facilitar a sua identificação, para você conseguir checar ali se você colocou todas as fontes que você consome, se você não esqueceu nenhuma. Então, pode colocar o nome que for melhor para vocês. As unidades a gente já colocou de acordo com o combustível, então é importante, quando você for preencher os dados de consumo mensal desse combustível que você assinalou, que você tenha certeza de fazer a conversão para a unidade que a gente colocou aqui, tá? A gente escolheu as unidades mais comuns, mas então ter atenção a isso é importante.
Então, após selecionar o tipo de fonte, fazer a identificação, colocar um nome, né? Colocar o consumo mensal, você depois preenche aqui o custo anual, certo? Que você tem com essa fonte, então quanto você paga. E aí você pode somar os 12 meses e colocar esse valor aqui. As células, novamente, lembrando do código de cores, as células em verde já vão trazer algumas informações, tipo, somadas. Então, chequem certinho se a gente está fazendo a soma corretamente, inclusive e o consumo médio mensal também. Uma Depois de preencher... observação que faço, uma outra observação que eu Claro. faço, Amanda, a respeito das fontes, para poder talvez frisar, é que dentre as possíveis fontes, se você puder clicar no campo, dentre as possíveis fontes, as que mais chamam a atenção nesse instante são as fontes elétricas e aquelas que estão associadas a sistemas térmicos ou de geração. Quais seriam? Seriam fontes que talvez sejam empregadas para geradores estacionários, para sistemas térmicos de geração de vapor, geração de água quente e coisas do tipo. Acho que era só isso, mano. Perfeito. Obrigado. Antes, inclusive, de passar para a compra de utilidades, eu vou só chamar a atenção para vocês de novo que com relação ao preenchimento de energia fotovoltaica gerada, a gente colocou uma seção dedicada para isso no guia, então volta lá no guia, dá uma olhada para ver se você tem que preencher essa geração ou não, tá? Muito bem. Então, a segunda parte dessa aba, a gente tem compra de utilidades. Novamente, é uma pergunta para mapear se a unidade consome algumas dessas utilidades que a gente mapeou também, são as mais importantes. E, novamente, dois avisos. Caso não tenha uma outra utilidade que você consome e não tá na lista, então é só avisar pra gente, entrar em contato. E, para os que talvez estiverem achando pouca informação, a ideia é a gente mapear. Então a gente não achou que fosse tão comum, caso você sinalize, provavelmente a gente vai entrar em contato com você para saber um pouco mais e pegar mais informações, tá? Uma ressalva quanto à questão da compra de utilidades é que essa informação ela é estritamente para o fato de quando você adquire essa utilidade de alguma unidade externa, ou seja, que não seja uma geração a partir de um sistema próprio. Então, a gente contemplou ar comprimido, vapor, água quente, enfim. Caso isso não seja gerado dentro da sua instalação, dentro da instalação que vai ser cadastrada, isso seja adquirido de um terceiro, que caberia ser informado nesse campo, só para evitar um pouquinho de confusão nesse processo. Perfeito, obrigado, Madison. As duas últimas seções dessa aba são resumos, que nas outras abas vocês vão perceber que ele vem na parte de cima, mas nessa aba, como ele era um pouquinho mais comprido, a gente deixou aqui. Basicamente, a gente traz um resumo de consumo numa unidade comum. Então, a gente transforma todas as unidades aqui em cima que a gente preenche, né, com vários combustíveis. A gente tem litro, tem combustível aqui que é tonelada, tem combustível que é metro quadrado, se eu não me engano. Então, a gente transforma tudo isso e coloca para você um resumo do que você consome em base energética, né? Tanto, no caso, em base energética, quanto em base de custo também financeiro. Então, a gente traz aqui um resumo dos seus custos, separando entre energia elétrica e custo de combustíveis, tá? Bom, essa é a primeira aba, e aí agora a gente vai entrar na aba de perfil de consumo de energia elétrica. Como eu falei, os dados vão ser capturados para cá, mas eles são, né, ele é um pouco mais específico, então, Madison, você tem algum comentário para adicionar? Essa aba eu acho que mais nenhuma, Amanda. Certo. Então, muito bem. Passando aqui para a segunda aba, vocês vão receber ela toda colapsada. Então, a primeira, novamente, né, as estruturas se mantêm as mesmas, o painel de navegação, a seção de orientações. A gente tem também uma seção de resumo aqui que a gente traz alguns dados que a gente calcula para vocês a partir dos dados que vocês inserem. Mas mais importante, essa aba ela vem agrupada no que a gente chama de fatura, de 1 a 6. O que é que são faturas? Na verdade, faturas são unidades consumidoras. A gente sabe que é muito comum, né, a gente ter mais de uma unidade consumidora dentro da mesma edificação. A ideia é que você preencha todas as suas unidades consumidoras aqui em cada um desses grupos. Ele vem colapsado para facilitar a visualização, mas aí é só abrir e preencher os dados corretamente. Caso vocês tenham mais do que 6, aí novamente só avisar para a gente faz uma alteração na planilha
e não tem problema nenhum. A gente só precisa ser avisado para a gente conseguir, né, replicar as estruturas e para que os cálculos que a gente faz com relação a isso não sejam afetados, mas não tem problema nenhum. Bom, dentro de cada unidade consumidora, então, que informações que a gente pede? A primeira que a gente pergunta é o nome da fatura, e aqui é bem parecido com a questão do nome da fatura na aba de consumos gerais. É um nome que te ajude a identificar a unidade consumidora. Então, esse aqui é a fatura da central de água gelada, esse aqui é a fatura do prédio A, sei lá, da ala A, da ala B, não sei. O que facilitar para você checar depois se você não esqueceu nenhuma. Em seguida, a gente pergunta a concessionária, o mercado, então se você está no mercado livre ou no mercado cativo, o seu subgrupo de tensão, a gente tem uma lista aqui, caso você tenha dúvida, também pode perguntar. E modalidade tarifária. A modalidade é importante observar que ela muda de acordo com o grupo que você seleciona. Então, se a sua modalidade não está aparecendo no seu grupo, pode ser uma indicação aí que precisa ser corrigido. Esses dados estão todos na fatura de energia elétrica, mas também caso vocês tenham alguma dificuldade de identificar, pode entrar em contato com a gente. Esses são dados gerais. Em seguida, vocês vão preencher dados de consumo mensal, demanda máxima e custo. Aqui, como a planilha ela serve para todos os participantes, independente de subgrupo de tensão e modalidade tarifária, a gente vai passar rapidamente para explicar para vocês, porque dependendo da modalidade ou do grupo, vocês vão deixar de preencher ou preencher alguns campos a mais. O que eu quero dizer com isso? Bom, nesse primeiro conjunto aqui, a gente está perguntando novamente, mês a mês, o consumo, certo? E aqui a gente pergunta a demanda máxima. Se você é modalidade tarifária azul, por exemplo, você vai ter um consumo mensal ponta, um consumo mensal fora ponta, fora ponta sendo os períodos, e a demanda também. Você vai ter a demanda ponta e a demanda fora ponta. Caso você, por exemplo, seja verde, você tem consumo ponta e fora ponta, mas você só tem uma demanda, que aí você vai preencher na demanda ponta ou única que a gente coloca aqui. Então esse é o tipo de um tipo de diferenciação que, dependendo do seu subgrupo de tensão e modalidade tarifária, vocês vão perceber na hora de preencher, tá bom? E é isso que essas notas aqui em amarelo estão indicando. Independente, né, da sua modalidade e subgrupo de tensão, depois você preenche o custo, também mês a mês, e podem observar que essas células em verde são também calculadas automaticamente, então dá uma olhada, veja a soma, veja o custo anual, a média no caso, se está tudo certinho. Ok? Matson, você tem algum comentário? Bom, o único comentário que eu trago, e inclusive justifica um dos porquês da gente pedir isso em base mensal, é que essa entrada em base mensal, apesar de ser uma quantidade maior de dados, mas ela permite, inclusive, o cálculo de alguns potenciais que podem ser aplicáveis a alguns hospitais ou outros, tal como otimização de demanda contratada. E, além de que essa base mensal ela também ajuda a casar com outras informações, como informações climáticas. É só para dar um pouquinho do... Excelente. Muito bem. Muito bom. Não comentei, mas um outro exemplo é que se você, por exemplo, se a sua linha, né, é de baixa tensão, você tem uma modalidade tarifária, acho que branca ou convencional, você não vai preencher, por exemplo, esses campos de demanda, tá? É um outro exemplo aí de diferenciação na hora de preencher os campos, certo? Depois de preencher, então, consumo, demanda e custo em base mensal, a gente faz algumas perguntas mais gerais com relação a isso. Então, que perguntas são essas? Primeiro, a gente pergunta se existe alguma mudança prevista que pode alterar o seu consumo. Então, lembrando, a gente está preenchendo aqui os dados você tem que responder isso pensando no ano sobre o qual você está preenchendo os dados, certo? Então, a gente coloca aqui alguns exemplos, você pode ver aqui na etiqueta. Então, aumento de área construída, aumento de operações, inauguração, novas áreas. Por quê? É importante para a gente saber se vou dar um exemplo. A gente não vai sugerir uma redução de demanda contratada se você tem planos de aumentar a sua área construída. Então, é esse tipo de análise que a gente quer mapear quando a gente faz essa pergunta. A segunda é se a unidade já está desenvolvendo projetos para redução ou gerenciamento de demanda, vai mais ou menos na mesma linha. A gente não quer sugerir algo que você já tenha implementado ou esteja implementando. Então, respondam sim ou não.
e se já houve demanda devido à eficiência energética, micro ou mini geração, ok? Especificamente para clientes de mercado regulado e subgrupo de tensão A, que é o subgrupo de alta tensão, a gente pergunta se já houve uma diminuição da demanda ponta e fora ponta nos últimos 12 meses, isso porque existe um limite de tempo pelo qual você pode fazer essa recontratação. Então, caso já tenha acontecido, não pode ser feito novamente. E, por último, especificamente para clientes do Mercado Livre, a gente faz as perguntas de qual que é a sua porcentagem de desconto na TUSD e que tipo de consumidor você é. Então, esse campo aqui é de entrada, é aberta, e aí a gente lembra aqui, então, só responder se você for do Mercado Livre e que tipo de consumidor dentro do Mercado Livre você é. Só reforçando que o desconto na TUI ele só se aplica para consumidores especiais. Ótimo. Que estão consumindo de fontes incentivadas. Perfeito. Certo. Então, pessoal, depois de preenchido, então você vai preencher isso para cada unidade consumidora sua e, como eu mencionei, esses dados são todos capturados automaticamente para a aba de consumos gerais. Então, lembrar, depois de preencher tudo, voltar na aba de consumos gerais, dar uma olhada se está puxando todas as informações certinho, beleza? E por isso que essas células aqui estão em verde. Com relação a algumas perguntas que a gente já recebeu, também vou só chamar a atenção para vocês que a gente já tem uma seção de perguntas disponíveis, então surgiram algumas dúvidas com relação à migração para o Mercado Livre no meio do ano, então como é que faz para preencher os dados. A gente já colocou as orientações e as respostas lá, então caso vocês tenham mais dúvidas, continuem perguntando para a gente ir atualizando essa seção, beleza? E por último, além de conferir se os dados foram capturados para a aba anterior, também a gente traz algumas informações aqui condensadas para vocês na aba de resumo, ok? E agora vamos para a terceira e última aba desse vídeo. Então, como eu mencionei aqui, a gente vai mapear geradores estacionários e sistemas fotovoltaicos. Além da estrutura que você já conhece, então a gente faz algumas perguntas. Então, primeiro, com relação a geradores estacionários. A gente prevê o cadastro de 5 equipamentos. Caso vocês tenham mais do que 5 geradores, também é só entrar em contato com a gente, que é só expandir essa seção. Mas também não tem nenhum problema. Então, vamos agora campo a campo. O nome do gerador, a mesma linha das outras células de identificação que a gente já comentou. São nomes que te ajudem a checar e ter certeza que você preencheu todos os dados. Em seguida, a gente pergunta a potência aparente. Isso aqui são exemplos que a gente preencheu para ilustrar um pouco como que essa planilha ficaria preenchida. Mas qualquer dúvida com relação aos valores, se você não tem certeza se é isso ou que está numa unidade diferente, também pode entrar em contato com a gente. Em seguida, a gente pergunta o percentual médio da carga que o gerador opera. Observem que esse campo está em azul. A gente explica no código, mas basicamente os campos em azul são campos que a gente considera avançado. Então, não é obrigatório que você responda, mas é legal. Então, caso vocês tenham essa informação, por favor, não deixe de colocar. Mas caso não consigam encontrar ou tenham muita dificuldade, nesse ponto não tem problema não preencher. Vocês vão responder com relação à aquisição, então se é um gerador comprado ou alugado. A fonte de combustível, novamente, a gente resgata daquela lista de combustíveis que está na aba de consumos gerais, a gente só fez uma filtragem para os combustíveis que a gente acredita que sejam os mais comuns, e vale aquela observação, caso tenha o combustível utilizado no seu gerador não esteja aqui, entrar em contato para a gente adicionar na lista. Em seguida, responder o tipo de uso e a aplicação. Aqui também chama a atenção que a aplicação depende do tipo de uso que você selecionou. Então, a gente tem uma seção também no guia que fala sobre o que cada... se você tem dúvida na classificação, a gente te explica direitinho cada tipo de uso. Mesmo assim, se você tiver dúvida, também pode entrar em contato. E é isso. Então, de acordo com o tipo de uso que você seleciona, a gente te mostra as opções possíveis de aplicação. Só aproveita, Amanda, para reforçar nessa questão do tipo de uso, aplicação, e que vai casar com as horas de operação, é que para geradores, para autogeração, tem imposições, tem
parâmetros legais que limitam tanto questões do percentual de carga de operação do gerador, quanto o tempo de operação dele em função do tipo de uso e de aplicação. E é interessante observar isso. Por exemplo, o Prime, aplicado para atuar na ponta e que opera em carga variável, só como exemplo, ele tem uma limitação de tempo de operação anual da ordem de 750 horas. Há outras restrições dessa natureza, por exemplo, para o stand-by. Então, é interessante, nessa questão da hora de operação, ter atenção a essa limitação, ou seja, para que, de fato, essa operação do gerador seja o mais próximo possível do que, de fato, acontece ali na instalação. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Então, como o Martin comentou, a próxima entrada que a gente pede são as horas de operação, e aí observa que, novamente, a gente volta para uma base anual aqui, então são horas por ano. E por último, a gente pergunta a que tipo de rede esse gerador está conectado. Em sistemas fotovoltaicos, volto a chamar a atenção para, se você tem dúvida se você deve cadastrar ou não o seu sistema, tem lá no guia. Se persistir a dúvida, entre em contato com a gente. Mas a ideia é que só sejam cadastrados sistemas fotovoltaicos em loco, tá? Com a produção física no mesmo local do hospital que está preenchendo. Então, sobre sistemas fotovoltaicos, o que a gente pergunta? Novamente, a gente presume 5 sistemas no total, caso vocês tenham mais, também dá para acrescentar. E sobre esse sistema, a gente pergunta a potência instalada, em quilowatt-pico, se ele é off-grid ou on-grid, se existe um banco de baterias, a idade do sistema, se você tem um sistema que já teve algumas partes trocadas ou que tem equipamentos com idades diversas, a gente também fala um pouco sobre isso no guia, de como você faz essa conta. Número de placas, a área que essas placas ocupam e o fator capacidade. Aqui a gente explica exatamente o que é esse fator, inclusive a gente já te dá uma faixa do que é esperado para sistemas fotovoltaicos, tá bom? E esse número está em percentual. Essa aba não tem uma seção de resumo, então esses são os dados. Madison, você tem alguma coisa para comentar? Para Creio que acrescentar? não. Sobre essa aba, acho que não tem mais nada a comentar e reforço que, mediante qualquer dúvida, qualquer dificuldade que não tenha sido sanada ou nesse vídeo ou no guia, que a gente segue completamente disponível para poder estar mitigando essas dificuldades. Perfeito. É isso então, pessoal. A gente espera que isso tenha ajudado e reforço o que mais falou. Qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente. Tchau, Ok. tchau.